OAP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast OAP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje estamos aqui com Marcela Lorenzini, certo? Vamos fazer o nosso brinde para iniciar o bate-papo. Saúde. Saúde. A Marcela, eu tenho que falar, né? Foi indicação do Éder. O episódio dele tá aparecendo aqui. E todo começo de podcast a gente quer conhecer a pessoa, da onde que ela é, o que ela estudou, para depois iniciar o bate-papo. Sim. Obrigada pelo convite. Nada. É um prazer estar aqui. Falei pro Éder, primeira vez que eu participo de um podcast. Na hora que ele me indicou, eu falei, meu Deus. E aqui é tranquilo. Então, eu sou neuropsicóloga, né? Tenho formação em psicologia há 14 anos atrás já. 14 anos de formada. E me especializei nessa área de neuropsicologia. E hoje eu só atuo como neuropsicóloga e também acabei virando empreendedora, né? Hoje eu tenho uma clínica, tenho lá umas 10 psicólogas que atendem com a gente, que depois que eu tive filho, eu virei empreendedora, sabe, Carlos? Foi isso que eu ia te perguntar, quanto tempo? Então, faz uns 3 anos? Foi na pandemia, Uhum. em 2020, meu filho nasceu em 2019. E eu trabalhava, né, contratada, né, de uma empresa. E aí, quando eu tive filho, eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta, né? Eu até tentei fazer a adaptação dele na creche lá. Você falou, colocou seu filho, né, antes aqui a gente 4 conversando meses. com 4 meses. Eu ficava chorando do lado de fora e ele chorando lá de dentro. Eu não conseguia, assim, pensar em deixá-lo, né, aquele tempo todo. Claro que tive a oportunidade, né, de poder sair. E aí, nessa época, eu decidi que iria sair lá do meu trabalho e aí surgiu essa grande oportunidade de montar uma empresa, prestar serviço, né, para planos de saúde. A gente conseguiu conveniar a nossa clínica. Uma porta, assim, que Deus mesmo que abriu, sabe? Com certeza. Então, aí começamos. Aí eu comecei sozinha na pandemia, não podia atender. Tinha feito obra, montei tudo consultório. Preparado. Tudo pronto. E aí inaugurou o prédio, que é um prédio novo lá em Barra Mansa, que a gente tem. E aí a gente fez a obra e não podia começar a atender. Aí, para atender, era com aquele... aquele face negócio shield na frente, máscara, aquela proteção no pé. Nossa, até no pé? Nossa, até no pé a gente colocava. E aí comecei. Aí, assim, rapidinho a gente foi expandindo. Começou com quantas pessoas, você? Comecei sozinha. Aí, rapidinho, eu enchi a minha agenda. Eu falei, eu vou precisar de mais gente. Mas já como neuropsicóloga ou só como psicóloga? Aí eu comecei eu já era neuropsicóloga, né? Mas comecei, na minha clínica, comecei a atuar fazendo a psicoterapia mesmo, que é o que tem mais demanda, né, na psicoterapia. E aí, ao longo desse tempo, eu fui migrando. Hoje em dia, eu não atuo mais como psicóloga de psicoterapia mesmo. Eu só trabalho com a avaliação neuropsicológica. Mas por que você resolveu migrar, assim? Algum bichinho te picou, assim, nessa área? Hoje eu entendo que realmente um bichinho me picou. Quando eu formei na psicologia, eu comecei a atender, né? Então, eu tinha muita necessidade, eu gosto muito do lado prático da vida. E às vezes... E a mente não é nada prática. Não é nada prática. E as teorias da psicologia, elas são muito... assim, não muito prático, sabe? Não tô lembrando a palavra que a gente usa, mas assim, é muito subjetivo essa palavra. E aí eu fiz uma especialização na terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. E a TCC, depois eu fui ver, né, quando eu entrei na pós, eu fui descobrir um pouco sobre a TCC na pós-graduação. E aí comecei a estudar e vi que a TCC ela tinha muitas técnicas para usar para ajudar as pessoas, sabe?
E eu vi que eu já usava bastante daquelas técnicas. E aí eu me especializei, fiz a pós-graduação de 2 anos. Gostava muito da área hospitalar também. Cheguei a trabalhar na época bem da desafiador, faculdade. né? Trabalhava no CTI, em período de estágio, né? Fiz um ano Acolhendo e pouco. famílias e pacientes, assim? Sim, fazia grupo de família, atendia os pacientes, no CTI, atendia a né? família, um momento bem difícil, né? E aí atendia e fiz uma pós em Juiz de Fora, também de 2 anos, presencial, naquela época não tinha coisa online. Mas e eu tô com aí saudade presencial, fiz, sabia? De estudar presencial. é diferente. E aí depois que eu fiz essas duas, eu fiz a neuropsicologia, porque eu comecei a ver, eu atendia muita criança também. Eu comecei a ver que tinha muita dificuldade das famílias encontrar um diagnóstico. Muitas famílias ficavam assim, eu não sei o que que tem. Eu sei que tem algo, mas não... Tem alguma coisa, mas eu vou no fulano, fui em tal lugar. Ela ia Vi um vídeo no YouTube. Ela ia pulando de profissional em profissional, tentando encontrar um diagnóstico, sabe? E aí eu comecei a descobrir, né, que existiam esses testes que a gente consegue investigar realmente o que é, né? O que tem, se tem alguma comorbidade, se tem alguma doença junto com aquilo. E aí Se é a só gente uma criança consegue passando por uma tratar. fase diferente. Pode ser também. Então, eu gostando muito desse lado prático da vida, e querendo ajudar nesse sentido, assim, falei, não, peraí, se existe alguma coisa prática que vai te mostrar com gráfico, com tabela, te mostrar ali realmente o que está acontecendo com o seu filho, isso Provar pode mesmo, né? provar, né? E aí, isso me encantou, E aí eu falei, opa, vou fazer uma especialização nisso. E aí fiz a especialização, e até hoje, assim, é uma área que você não pode parar de estudar. Todo dia tem uma descoberta, né? Todo dia, e assim, são muitos testes, são muitas coisas novas que lançam, e às vezes as pessoas também, elas são diferentes, né? Uhum. Não existe um padrão, todo TDAH é desse jeito. Nossa, ainda tem não isso. Não tem isso. São níveis? Níveis, especificidade, né? Tem gente que é mais desatenta, tem gente que é mais hiperativa, tem gente que é combinado. Às vezes a pessoa tem um comportamento que parece de hiperatividade, mas às vezes é uma ansiedade. Quase aquele divertidamente aí, né? Um autismo. Às vezes ele tem uma outra comorbidade. Essa semana mesmo entreguei um laudo para uma família que aí o menino já tinha um diagnóstico de autismo, né? Mas a gente precisava saber além, porque ele não estava conseguindo concentrar na escola, o que tinha de comorbidade ali para poder tratar, né? E aí o neurologista, ele vai seguir o tratamento, às vezes medicamentoso, às vezes com as terapias, e aí a criança vai ter um tratamento mais direcionado. E aí, por causa disso. Mas você atende só crianças ou não? Não, eu atendo todas as idades. Criança, adulto, adolescente, idoso. A clínica tem Instagram? Tem. Tá aqui na descrição então, galera. Tá o arroba aí, acompanha aí. Ali tá o endereço, tem tudo, como fazer para marcar. Ali na clínica, sim. A clínica só tem um atendimento de psicoterapia e eu tenho o meu Instagram também. Que aí tá na descrição também. Isso, eu divulgo o meu trabalho ali, né, de avaliação neuropsicológica. E realmente eu não sei se é impressão minha, mas há um quadro maior dessa TDAH, de autismo, tem crescido isso? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Sim. Porque você já deve ter escutado isso milhares de vezes. Pô, na minha infância eu não lembro de ter visto. Talvez tinha uma criança ou outra que era um pouco mais lenta, tinha, mas parecia que não eram esses quadros que eu vejo hoje em dia, entendeu? Não tanto, né? Tem alguns fatores que fizeram com que esses diagnósticos aumentassem. Por exemplo, não existiam tantas ferramentas para a gente descobrir o autismo como a gente tem hoje. Mas falava que era o quê? Olha, assim, uma peculiaridade. Eu, na minha infância, tinha uma criança que a vida inteira a gente ouviu que o fulaninho era surdo-mudo. A vida inteira. Não sei quem que falou, mas a gente a vida inteira. Alguém chancelou isso. A gente chamava para os aniversários, para as festas, a gente convivia com ele
e falava. E aí, quando eu fui estudar psicologia, eu cheguei a fazer um estágio no CAPS, eu cheguei lá, eu vi o fulano, eu falei, ué, mas o que fulano tá fazendo aqui? Aí o Pra pessoal surdo falou, e mas mudo. ele é autista. Aqueles que é não verbais, né? Não verbal. Então, olha só, né? Então, assim, não tinha esse conhecimento. Às vezes a família nem tinha esse diagnóstico. Sim. Não, Hoje eu em fui dia, escutar falar de autismo há pouco tempo, sim. relativamente. Até o nome mesmo, esse nome, eu nunca E tinha ouvido acaba falar. que muita gente acaba se identificando com isso. Hoje em dia as famílias começam a observar algumas coisas com a internet, com tanta informação, ela já começa a ter um diagnóstico precoce, porque a mãe está atenta, né? Ela já está vendo. Eu acho que antes isso passava um pouco desapercebido, né? Mas não tem Também um não lado tinha também de tantas. o pessoal que quer negar um pouco? Não, meu filho não tem, ele ainda tá crescendo. Se for um nível leve, pode negar, né? Chega, Quando é vai. extremo, não tem como mesmo, né? Mas quando é um nível leve, tanto é que eu consigo, às vezes, atender adultos, e aí a gente chama de diagnóstico tardio, né? Uhum. E aí a pessoa fala, eu convivi com isso a vida inteira. Eu vi um cara, né? Vi na internet, né? Ele se formou em medicina e foi descobrir depois que era autista. Pois é, porque aí a pessoa é um nível provavelmente muito leve, Sim. né? Mas aí a pessoa é funcional, ela trabalha, ela estuda, ela tem a vida dela, a casa. E tem esse hiperfoco mesmo? Aí ela geralmente vai ter alguns hiperfocos que vão migrar, né? Uhum. Mas não é um fator que vai, é um espectro. São vários sintomas que vão fazer Vão essa unindo criança, ali. esse adulto, né? Aí é desafiador, porque para fazer a avaliação dele, geralmente eu chamo a esposa, às vezes eu chamo a mãe, sabe? Para Aí para entender todo. entender a infância, porque são coisas que precisam ter aparecido na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sempre a gente tem Mas que a estar causa ligado. ainda não A tem causa ainda resposta, não né? se tem resposta. E eu vi uma vez, não sei se é verdade, parece que são mais homens, né? E brancos. Tem isso mesmo? Eu realmente vejo pouca menina mesmo. Isso Poucas meninas e é mais difícil de ter o diagnóstico das mulheres. Porque as mulheres, elas mascaram mais, porque a mulher é muito estimulada a ser social, né? Uhum. Então, às vezes, Uma é um pouco cobrança ali. mais difícil de diagnosticar nas meninas, mas acontece mais em meninos, até por isso o símbolo é azul. Não, até aqui no hospital, a primeira vez que eu vi uma menina na unidade lá, eu assustei, porque realmente eu não estava acostumado a ver. Sim. Mas a maioria realmente é meninos. Mas o azul também tem isso, porque na minha por causa cabeça, disso. por acompanhar um pouco o Marcos Mion e o Romeu, que o Romeu adora azul, né? Ele é fissurado por azul, tem um livro que o Marcos Mion lançou que é Escova de Dente Azul, né? Uhum. Eu achava que fosse uma preferência de cor dos autistas, não sei. É porque tem mais meninos, por isso. Mas agora tem aquele quebra-cabeça, O girassol, né? o quebra-cabeça. Que é bem colorido. Eu achei bem interessante, né? Que ele é um crachá que fazem, né? Que realmente, pô, ajuda muitas famílias, né? Ajuda. Você entende, às vezes, pô, tá uma criança tá um pouquinho acelerada, você vê o crachá, pô, agora eu entendi. Para ter as prioridades também, Respeito. né? Sim. Não, além do autismo, que eu tenho notado, aparentemente tem crescido, quais outros sintomas não, quais outras, é que não são doenças, né, condições têm aumentado também no mundo? TDAH também caiu um pouco na modinha. moda, né? Porque assim, acaba que a gente tem acesso a muitos conteúdos, às vezes no TikTok, no Instagram, você vai rolando aí, tem um videozinho explicando sobre os sintomas de TDAH. E na verdade. Aí um outro ali você tem. Aí... Outro dia eu assisti um videozinho, aí a moça falando assim: como um autista adulto usa para se regular. Ela foi falando coisas tão peculiares que um monte de gente faz. Falei, inclusive eu. Então, assim, morde o canto da boca. Foi falando algumas coisinhas. E, gente. Que é do dia a dia de muita gente. Muita gente faz isso. Então, isso acaba confundindo se autodiagnostica. E aí o TDAH também entra nessa história. Porque hoje a gente anda numa vida tão corrida, né, com tanta coisa para fazer, que é muito comum da gente esquecer. E uma coisa que eu tenho acompanhado, todo mundo, né? É muito louco isso. Não sei se pós-pandemia, eu converso com muita gente lá no meu trabalho e esses dias conversando com pessoas de outros setores que estão
até longe de mim, vamos dizer assim, cara, tá todo mundo agarrado. Não tem uma pessoa que você tá... Ah, não, hoje eu tô de boa. Não Sim. vejo isso. E o que é o TDAH? O transtorno de quê? Do déficit de de atenção. atenção e hiperatividade. Então, Não. pode ser que a pessoa tenha mais desatenção ou mais hiperatividade / impulsividade, porque às vezes essa hiperatividade ela pode ser demonstrada com a impulsividade da pessoa. Então, o TDAH, né, que é esse déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ter causas na infância, ele vai ter esses sintomas na infância e às vezes ele vai diminuindo um pouco. Então, o diagnóstico ele é a partir de uns 6, 7 anos de idade. Antes disso, eu não consigo fechar. Por quê? Porque a criança tende a ser mais agitada Ela tá mesmo. conhecendo o mundo, né? Ela não vai guardar tanta informação assim. Então, pode ser que depois isso vai desaparecendo e aí não é um TDAH, né? Mas quando isso perdura e começa a trazer transtornos, começa a trazer problemas para a vida da pessoa, eu sempre falo isso. Porque às vezes chegam os pais assim, eu quero avaliar meu filho, mas eu percebo que é desatento e tal, e aí eu converso com a escola, converso com os pais, atendo a criança, faço os testes com ela, e às vezes até tem uma desatenção, mas eu sempre falo assim, se eu te falar, aconteceu um transtorno na sua casa, o que você vai pensar? Algo muito grave ali. Muito grave, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu um prejuízo na sua casa. Então, para a gente pensar em transtorno do déficit de atenção, a gente tem que ter prejuízos na vida, né? Não é uma desatenção assim, do dia a dia. Desci e esqueci a chave do carro. Precisa ter um prejuízo na vida dessa pessoa, para a gente poder caracterizar junto com todas as funções que a gente vai avaliar, que com essa avaliação eu consigo avaliar e mensurar de forma muito concreta, sabe? Com gráfico mesmo, mostrando ali, tá na média, uma tabela, tá abaixo da média, isso aqui poderia estar melhor. A pessoa que tem TDAH, ela se concentra alguns minutos, segundos e já desvia a atenção de se algo passar na frente dela, sei lá? Às vezes sim, as mães falam, passou uma borboletinha. Isso que eu ia falar agora, Elas falam assim, né? Passou uma borboletinha, ele já distraiu. Então pode ser isso, mas também tipo, uma criança, uma borboleta pode ser algo mágico, né? Isso daí atrás, realmente já foi. Sim, mas também não consegue se concentrar muito tempo em alguma atividade que não goste, né? Porque aí, às vezes, esse que tem TDAH, ele fica horas no videogame, concentradíssimo. Aí a mãe fala assim, mas o videogame é tudo em inglês, ele sabe passar as fases, sabe fazer tudo. Aí assiste no YouTube como passar na fase, guarda na memória. Mas aquilo que é do seu interesse... Você faz questão de ter esse foco, costas, né? Faz muito fácil. Teve uma amiga minha, ela levou o filho aí foi realmente para fazer um teste e tal, só que era TDAH e tinha uma desconfiança. TOD? TOD. Aí eu falei, cara, eu nunca ouvi falar disso. O que é TOD? O TOD é o transtorno opositivo desafiador. Então, é aquela criança que está sempre se opondo, está sempre opositiva, está sempre do contra, sabe? Sempre do não. E desafiadora. Muitas vezes ela desafia os adultos. Então, são crianças que às vezes vão demonstrar prejuízos em alguns lugares que ela frequenta. Não precisa ser todos. Tem crianças que vão ter um prejuízo só no contexto familiar. Na escola, tudo não ok. aparece. Nossa, só para dificultar, né? Só para dificultar a nossa vida. Porque geralmente a gente se baseia no que está acontecendo em casa, se repetiu na escola, né? Aí você junta. Sim, mas nem sempre vai caracterizar em todos os contextos. A gente só não caracteriza aí que é um TOD se for com irmão. Por exemplo, só tem esse comportamento com irmão. Aí não... Aí é perseguição mesmo. Aí é coisa de irmão mais velho, irmão mais novo, sabe? Só nesse caso. Que é a rebeldia, né? É... E o excesso de
telas tem alguma coisa a ver com esse aumento de todos esses transtornos e tal? Olha, isso aí é um tema muito polêmico e que eu acredito que atrapalha demais a nossa vida, sabe? Essa questão das telas, a criança que fica muitas horas na tela, ela vai geralmente apresentar uma irritabilidade, uma baixa tolerância à frustração, porque o cérebro dela está sendo estimulado o tempo todo com coisas novas o tempo todo. E tem um lado do prazer, igual você falou do videogame também, né? Tá passando algo legal. Pois é, e aí às vezes você vê adolescente que você fala, vamos pro shopping, vamos pro parque. Não quero, porque nada é tão interessante quanto aquela tela. Nada é tão legal quanto aquele videogame, porque toda hora tá acontecendo coisas novas. Você vai num restaurante, não tá acontecendo coisas novas Tá toda chato, hora. tô aqui sentado, parado. Você tá parado ali, você tá curtindo o momento. Então as telas é muito prejudicial. Geralmente as crianças ficam viciadas. Na hora que ela não tá na tela, ficam irritadas, tá? E aí pode aparecer alguns sintomas assim, mas de repente precisa ajustar essa família para melhorar o sintoma. Uma vez eu vi, as crianças estavam tendo um comportamento como se fosse sentindo falta mesmo. Eu esqueci Abstinência. abstinência mesmo. Sim. Da tela, porque foi o que você falou, tem o prazer de estar ali, tá tudo, o mundo inteiro tá ali, pra que eu vou sair? Mas a gente também, assim. Também, com A certeza. gente é muito viciado no celular, porque a gente trabalha com o celular, usa ele o tempo todo, eu uso o meu celular. Pra trabalho e pra lazer, né? Então, Pra lazer, pra tudo. Então a gente também fica muito dependente dele. E as crianças, então, nem se fala. e hoje em dia as TVs tudo smart, então não era igual a gente sempre brinca. No meu tempo não era assim, pra assistir o desenho você tinha que esperar até outro dia, agora acabou. É verdade. Uma vez eu tava falando com o pessoal assim que sobrinhos, afilhados, filhos, assim, entra aquela propaganda do YouTube de 15 segundos, eles já ficam indignados. Uhum. Mas a gente tá assim também. Na hora que aparece uma propaganda que não deixa você pular, já entra outra, a gente adulto já fica, ei, meu Deus do céu. A gente pula abertura. Da Netflix, Né? Também tem isso, verdade. A gente critica as crianças, mas a gente tá igualzinho. Olha lá, outra propaganda, pô, 3 propagandas seguidas, tá louco? E a gente fala, mas no meu tempo, por que a gente também não relaxa e assiste todas as propagandas? Sim. E tem a opção, né, agora de você pagar o Netflix sem a propaganda. E o YouTube também, né? No tanto que eu vi uma vez uma filha de uma amiga não assistiu o YouTube na casa da avó, porque na casa da avó tinha propaganda. É o imediatismo, é tudo, né? Sim. E aí a gente tá vendo um problema que a gente chama na psicologia de baixa tolerância à frustração, né? Porque a criança não sabe lidar com esse tempo Com não, livre, com não, com ócio. E aí, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que tem de novo agora? Isso é ruim pra criatividade, não é não? Uhum. Porque a gente, inventava, pegava... a minha mulher sempre fala, no sítio, cortava pedaço de borracha e brincava de boizinho. Eu não vejo as crianças hoje em dia fazendo isso. Não. Eu já falei aqui diversas vezes, eu não sei se essa nova geração vai querer fazer faculdade. Eles vão aprender? Vão aprender. Mas de outra maneira. Eu não vejo eles seguindo a nossa cartilha, vamos dizer assim. Que a nossa era, né? Formou... Escola, tem que ir pra faculdade, vai formar. Agora trabalhar... Tá vendo que dá pra ganhar dinheiro muito mais não é pouco, quem tem o diploma. Então, mas isso também... Mas não é todo mundo que ganha também, né? Não é todo mundo. A gente até fala, tem professores que pagam bem? Tem, mas não é 100% que tá ganhando isso. Mas realmente, né? A gente vê até no TikTok, estourou um vídeo, a pessoa... Aí tem que não sabe lidar com a fama, aí também tem o outro lado da neuropsicologia, deve ter nisso também, porque você vê muitas pessoas se afundando depois, né? Não Sim. consegue lidar com a fama, isso que você falou do... Como que é que das crianças elas não conseguem lidar... Positiva, desafiadora? Não, que não consegue lidar mais com a baixa tolerância. Com a baixa tolerância. Tem um documentário, não sei se você já viu, sobre o Chorão do Charlie Brown. Não. Chama Marginal Alado. Aí, se eu não me engano, tem uma parte que ele fala de... Tá no show. Se ele falasse... Não são com essas palavras, tá? Tô explicando do meu jeito. Tô com sede, aparece 10 copos na frente dele, assim. Meia hora depois, ele tá dentro da casa dele sozinho. Não tem mais ninguém fazendo nada pra ele. Então, como que os famosos lidam com isso, entendeu? Então, Sim. você não precisa mover um passo pra fazer, você não precisa falar pra fazer.
De repente você tá sozinho, você precisa fazer tudo. Isso acontece, né, com esses jovens que explodem aí, ficam muito ricos de repente, né? Às vezes jogador de futebol, né? Fica muito rico, de repente tem tudo na mão. Como lidar com isso, né? Como aprender a ser grato? É uma preocupação que eu tenho muito grande, assim, de ensinar isso pro meu filho, né? Como ser grato nas pequenas coisas, como valorizar, né? Não, no tanto que você vê que muitos perdem tudo, né? Por escolha errada de investimento, por achar que aquele dinheiro vai ficar para sempre. Porque um sucesso é difícil. Falam que chegar ao sucesso não é difícil, mas manter é dificílimo, né? Você vê muitos cantores estouram, depois você. Famoso quem? Não conheço, por onde anda. Sim. Aí o cara tá lá milionário, do nada não entra mais dinheiro, não presta atenção nisso. Aí se afunda em droga, bebida. Aí... Sim. E você já pegou casos de adultos, assim, desse estilo também? De você tentar botar no... Não é bem no eixo, mas para a pessoa criar consciência de como ela tá mesmo hoje em dia, de situação. Bom, tem alguns casos que a gente não chega a nenhum diagnóstico, né? Não necessariamente todo mundo que vai fazer avaliação vai ter um CID. Uhum. CID é o códigozinho da doença. Então, às vezes vai ser uma orientação, né? O fulano, vamos seguir por essa linha, percebe que isso aqui tá atrapalhando. É o lado da psicologia. Vamos fazer tal coisa. Teve um paciente que ele veio fazer uma avaliação e aí ele falou para mim, nossa, eu acho que eu tenho isso, isso e aquilo. Já chegou com o diagnóstico. Adulto. E aí a gente fez vários testes de personalidade, conversando várias horas, né? São muitas horas de avaliação. E aí depois entreguei para ele, fui explicando para ele cada tópico. Com dados. Sabe? Cada dado ali, falando assim, tá vendo? Isso aqui eu acho que tem muito mais a ver com o seu jeito, né? De repente, esse comportamento tem a ver com o seu jeito. Até uma coisa que eu gosto de estudar, assim, para mim, é sobre os temperamentos. Você já ouviu falar? Não. Então... Só o divertidamente mesmo, só o filme. Não, ali as emoções. Emoções, desculpa. Os temperamentos assim, é o que nasce com a gente, sabe? Então é como se a gente tivesse uma raiz ali que tá sempre tentando aflorar. Então é o jeito de cada um, sabe? Esse temperamento de cada um. Já vem no script da pessoa. Já. Porque aí tem alguns temperamentos que a pessoa às vezes é um pouquinho mais desatenta mesmo, né? E aí, às vezes ela precisa aprender a lidar com essa dificuldade. Então, quando a gente faz uma avaliação e vê que não teve prejuízos no teste e ela não tem prejuízos na vida dela, então pode ter a ver com o jeito dela, sabe? Da personalidade assim, dela, né? do temperamento dela. É você assim, você é calmo, você é tranquilo, ou você é nervoso, você é impulsivo, né? E isso também tem a ver com temperamentos, os 4 temperamentos. Aí você gosta de estudar para você, mas você pretende um dia levar isso à clínica, assim, não? Não, acaba que isso é uma coisa assim que me ajuda a pensar, né? E geralmente eu falo para os pacientes, eu acho que você é esse temperamento, né? Estuda aí. A pessoa às vezes teve um que mandou para mim, eu fiz aqui, eu li, é isso mesmo, né? Então, olha, quais as forças e as fraquezas disso? O que você precisa trabalhar em você, no seu jeito, no seu comportamento? É muito interessante. Eu gosto eu leio coisas aleatórias, no tanto que meu podcast, um monte de gente já perguntou, ele não tem um nicho. Tem história, eu quero trocar ideia, eu sou curioso. Aí uma vez eu tava lendo que toda vez que também não sei se é verdade, li na internet, quando você evita algo impulsivo, seu cérebro parece que vai acostumando a realmente a não ser impulsivo. Aí é uma coisa, cara, eu tenho que começar a tentar me controlar, que eu tenho uma impulsividade assim disso. É verdade que seu cérebro consegue, talvez, moldando de alguma maneira? A gente chama essa área de controle inibitório. É uma área do nosso cérebro que a gente consegue inibir os impulsos. Tem teste para medir o controle inibitório, sua capacidade de planejar mentalmente, de você não tomar uma atitude no ímpeto. Sabe? Eu vou comprar não dar os pés pelas mãos, né? Vou comprar o carro, não quero saber como que eu vou pagar.
né? Então, tem esse mínimo, né, que é esperado para uma criança. Esse controle inibitório ele vai sendo desenvolvido até a adolescência. Então, por isso que a gente vê alguns adolescentes tendo alguns comportamentos, às vezes, inapropriados, mas a gente entende, é adolescente. Uma rebeldia sem causa, né? que eu falo. Adolescente, essa fase vai passar, então a gente entende, mas tem esse mínimo, e aí na fase adulta a gente espera que tenha o controle inibitório já desenvolvido. E aí é isso, porque assim, vontade de comer, mas você sabe que não pode comer aquele alimento, você não pode comer o doce, você tá diabético, você não pode comer o doce. E aí você tem que desenvolver esse músculo aí da resistência, né? Aí você aprende a resistir, você vai mostrando pro seu cérebro que você tá no controle, né? Tanto das suas emoções quanto do seu impulso. A pessoa impulsiva é isso. Eu já trouxe algumas psicólogas aqui, mas para falar de assuntos distintos, e eu sempre falei que eu tenho vontade de um dia juntar várias psicólogos e psicólogas e pegar um assunto e ir a fundo nisso, entendeu? Aí já fica até o convite se mais gente quiser participar, se tiver alguma ideia aí. Porque, cara, o cérebro humano, ele é interessante demais, né? Igual você falou, a gente vai querendo ou não, a gente consegue treinar ele, mas ele domina a gente completamente, então fica difícil assim, às vezes, né? Sim. Como você freia o negócio, sendo que é ele que tá mandando você fazer. Sim. Imagina que você tá andando de carro, aí alguém te dá uma fechada. Vai ter uma pessoa que vai enfiar a cabeça pro lado de fora, vai xingar, que vai descer do carro. Vai ter outra que vai fechar o vidro e vai embora. Seguir com a vida. Né? A reação de cada uma a gente nunca sabe. Mas isso é o controle inibitório. É eu pensar. Eu não sei quem tá ali na frente. A consequência, talvez, né? Se a pessoa estiver armada, sim. O que pode acontecer? E aí você tem um controle desse impulso. E aí você resiste a esse comportamento. Uma criança, às vezes, na sala de aula, ela quer levantar toda hora. Morde o amigo. Mas aí ela arruma um jeitinho aceitável de levantar. Aí ela quer apontar o lápis lá na lixeirinha, lá do outro lado. Aí ela vai lá e levanta. Aí ela quer pedir um negócio emprestado lá pro amiguinho lá atrás. Então, assim, ela tá toda hora levantando, mas ela tá levantando de um jeito meio que aceitável. Que a professora deixa, porque, ele realmente vai estar numa ponta lápis. Aí ela quer apontar lápis, ela quer pegar um negócio emprestado. Ou seja, ela não consegue ficar sentada, concentrada há muito tempo. Então tá nos detalhes, diferente daquele que não para. Esse que não para, geralmente a escola vai chamar. Sim. Então também isso tem a ver com controle inibitório. E agora eu tô pensando que eu lembro que você falou aqui de pessoas que assistem um vídeo e, nossa, eu tenho esse sintoma, que, cara, é muito comum isso, e às vezes não é um médico que tá falando, não é um psicólogo que tá falando. E eu lembro uma vez, eu era pequeno, sei lá, tipo um adolescente, achei um livro lá em casa que era do Síndrome de Peter Pan, e comecei a ler. Sei lá porque que esse livro tá lá em casa, se bobear tem lá em casa até hoje. E é engraçado que você começa uma coisa ou outra, às vezes um detalhe que você fala, nossa, faço isso também. Mas parece que automaticamente você assume que todo o resto você deve fazer também. Sim. Então, o perigo de ficar olhando esse tipo de coisa e achar que tem, né? Realmente, vá no profissional, se desconfiar. Sim. Eu nunca terminei de ler esse livro, não sei porquê. Não, sério mesmo. Sabe, eu acho que eu fui fazer faculdade, não sei, ou entrou em semana de prova. Um dia, se ele estiver lá em casa ainda, eu termino de ler. Tem uma listinha de livros aí que eu ainda tenho que terminar de ler. Sim. Mas um dia eu termino. E realmente, o perigo do autodiagnóstico aqui, da pessoa já chegar no seu consultório, você falou que já aconteceu, né? Mas há um perigo disso, de pessoa tentar se automedicar, talvez? Automedicar às vezes não, porque os remédios são controlados, né? Então ele precisa de uma receita. Mas tem... Talvez ele já chegue falando diagnóstico para você já passar a receita para ele. Pode ser, né? Porque, assim, eu ainda tenho os testes, né, para fazer. Não chegou, falou. Mas, assim, às vezes vai numa consulta e, assim, vai ter um discurso totalmente voltado a isso. Então, pode ser que, por o diagnóstico ser clínico, né, ou seja, daquilo que a gente observa, do que a pessoa fala, pode mascarar. E, assim, também tem a questão da gente meio que justificar, né? Que eu tenho TDAH, então eu posso esquecer tal coisa. Eu falei isso com você porque eu tenho TDAH.
E aí acaba isso meio que sendo uma justificativa. Igual você falou da criança que fica levantando para apontar, para pedir a coisa para ninguém. Aquelas pessoas que mentem compulsivamente entram em algum desses aspectos também? Não, né? Tem uma doença dessas pessoas que mentem compulsivamente. Que eu lembrei agora de um caso famoso, do cara que falou que era filho do dono da Gol, não sei se você lembra desse caso. Esse eu não cheguei a ver. O Amaury Júnior entrevistando ele, estou aqui com tal pessoa, filho do dono da Gol, é uma mentira. Sim. O cara tem série, tem filme, acho que tem documentário sobre ele. É muito interessante, o cara tá vivo até hoje, brasileiro, tudo. E ele já deu várias entrevistas, esteve preso. O cara entrava em tudo quanto é festa com a lábia dele. Olha só. Chegava de helicóptero nos lugares com a lábia, andava com os famosos. Todo mundo achando que ele é filho do dono da Gol e acho que ele nem conhece o dono da Gol. Assim, acontece que às vezes a pessoa tem uma adrenalina, ela tem um prazer em conseguir fazer com que você acredite naquela história, né? E às vezes essas pessoas vão ser muito boas em criar essas histórias. Mas pode ser que seja sem querer? Então, pode ser que a pessoa acredite que aquilo é uma verdade, igual aquele lá que acha que é o Jesus, né? Já viu Henrique Cristo? Ele realmente acha, né, que é Jesus. Mas essa mitomania, né, a pessoa que mente compulsivamente, geralmente ela tem um prazer naquilo, que geralmente é um prazer de te agradar, de te fazer sorrir, de ver que tá conseguindo te enganar, né? E aí a pessoa vai entrando num ciclo vicioso que é triste. É um ciclo muito triste. Dependendo, tem um documentário que eu ainda não assisti na Netflix, que o cara, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, que eu ainda não assisti o documentário, mas é um jogador da NFL, de futebol americano, e se eu não me engano ele falou que a avó e a namorada morreram no mesmo dia, aí os Estados Unidos inteiro, comprou a ideia do cara, todo mundo ficou com dó. Só que parece que era mentira, essa namorada nunca existiu. Nossa. Então, essa é a premissa da série. Aí, o que eu fiquei imaginando? Que o cara contou isso pra alguém ali, só pra alguém ficar com dó, e depois ele falou, e agora? Sim. Os Estados Unidos inteiro comprou esse daqui, vou negar? E provavelmente ele sofria, porque eu já tive pacientes com isso que sofriam muito, sabe? Em terapia, sofriam muito com isso, depois perdiam sonos, aí desregulava várias coisas. De não conseguir mais desmentir, de tanto entrou nesse... porque aí porque o maior medo da pessoa é o quê? Ser desmascarada e as pessoas pararem de confiar nela, né? E às vezes ela só falou pra estar na turma também, todo mundo contando uma história, também fiz isso. E a adrenalina, a ansiedade muito alta, né? Exacerbada. E aí isso vai fazer com que essa pessoa às vezes fale sem querer. E às vezes perde amigos que ela ama, né? Que gosta muito. Ela ficou com medo de ser desmascarada, mas também ficou com medo de contar e eles pegarem mal. Nossa, aí você vive numa tensão, né? Porque você imagina. Você tem que manter aquela mentira. Qual que foi a mentira que eu contei pra fulano? Né? E o que eu falei pra ciclano? Você tem que ter um bom storytelling aí, né? Nossa, aí você imagina a tensão que não, esse cara, realmente, é que eu só vi a sinopse e tal. Se eu não me engano, não sei se foi ele, mas criaram um fake da namorada, entendeu? Aí parece que envolve um pouco de catfishing, sabe? Quando uma pessoa finge ser outro. Parece, cara, pelo jeito é uma miscelânea de histórias. Que aparece realmente uma mulher no final falando assim, não, eu fingi que era não sei quem, então eu ainda vou assistir pra entender. Qual foi algum caso, não precisa ser seu, até porque tem uma ética ali, mas mais bizarro que você já viu no mundo, assim, tipo, cara, isso é difícil de diagnosticar, ou esse caso, igual aquelas pessoas têm várias, como falo? Várias personalidades. Várias personalidades. Tem na Netflix também um documentário da pessoa que tinha 21 personalidades. Nossa, eu nem nunca peguei. Ou conheceu só uma personalidade. Pode ser, né? Cada vez está mais difícil da gente diagnosticar. Muitas vezes, esses pacientes já chegam pra gente com 3, 4 interrogações dos médicos, né? É isso? É aquilo? É maturidade? É TOD? Tem médicos que indicam para você em caminho. Sim, porque o trabalho do neuropsicólogo é muito também para ajudar o médico a chegar a esse diagnóstico, entendeu? Porque às vezes ele acompanha essa criança
ou adulto, né, que seja, há um tempo e precisa, né, de algumas coisas mais práticas, alguns testes que a gente precisa investigar. Então, às vezes um idoso também tem casos que idoso começa a esquecer, começa a se confundir, e aí faz uma ressonância, às vezes não dá nada na ressonância. Mas a ressonância só vai mostrar na imagem se tiver uma perda Algo naquele físico, vamos dizer algo assim. físico. Ah, teve uma perda de neurônio aqui nesse local. Mas às vezes não. Então a gente vai precisar medir as funções cognitivas da memória, da atenção, da concentração, da inteligência, e aí conseguir realmente avaliar e ver se está tendo alguma dificuldade. Aí você me perguntando o que é mais difícil, né, na minha profissão, eu penso que o mais difícil para mim é quando eu tenho que dar notícias difíceis, sabe? Então isso para mim é muito difícil, porque eu sempre me coloco no lugar. A esperança da família ali tá nas suas mãos, literalmente. É muito difícil, assim, para mim, sabe? Sempre tento fazer de uma forma, assim, sempre tentando mostrar aquele baldinho no final do arco-íris, sabe? Uhum. Olha, tá isso aqui, mas tem isso pra gente fazer, sabe? Olha, fulano já conseguiu isso e isso De evolução, com né? essa situação aqui, né? Então, eu sempre quero mostrar o que você pode ainda fazer. Porque às vezes é um choque, às vezes essa família nem espera aquela notícia, sabe? Então, eu acho Achava que era que uma isso é bobeira, o assim. mais desafiador. Às vezes tem mães que saem dali e saem assim, meu Deus do céu, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu briguei tanto no TV de casa. E eu tô vendo que realmente é uma coisa dela, é física, não é preguiça, não é má vontade. Ela realmente tem essa dificuldade, mãe chorar, pai, sabe, falar, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, né? Mas sempre tento mostrar o outro lado. Olha, que bom que você descobriu. Agora você vai ter mais paciência, você vai conseguir ajudar seu filho de uma O melhor diagnóstico forma, sabe? precoce é essencial, né? Pois é. E o diagnóstico correto, né? Também tem isso. Na minha família, o nosso filhado é autista e é impressionante a diferença de quando ele foi o diagnosticado, porque ele chegou a passar por outros profissionais que não tinha diagnosticado, mas quando ele foi diagnosticado e começou a ser tratado como, ó, entendemos que ele tem essa condição, foi para uma escola que entende essa condição, é outra criança. É Sim. outra criança, é impressionante. Tem Pois um é. antes e depois, claramente, Pois assim. é. Então, acho que isso que é o mágico, né, do trabalho, trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Se ela conseguir entender o que ela tem mais munição para lidar com aquilo. Não, você nota assim, é só bagunça. Aí depois agora você entende por quê e você consegue reverter. De atenção, de outras coisas. Cara, sabe inglês de uma maneira que você fica assim, caramba, ele sabe mesmo. Aham, E uma vez eu testei, ele sabe. sabe Não, mesmo. ele não tá falando só reproduzindo o que um personagem do desenho falou. Sim. Isso é impressionante. E você puxou o negócio do idoso também. Tem alguns exercícios que podem prevenir ou retardar? Igual eu escuto desde pequeno de palavra cruzada, de É. anotações. Eu já peguei Inclusive, minha mãe idoso, adora a palavra cruzada. eu já peguei idoso com Alzheimer, que você dava uma palavra cruzada e ele fazia assim, tranquilo, sabe? Fazia muito bem. Mas se desse qualquer outra coisa que fosse aquele, sabe aqueles que você vai ligando um no dois, dois Liga no os três pontos. e vai formar um bichinho? Aquilo ali já era muito difícil. Mas fazia uma palavra cruzada Nossa, e na complexa. minha cabeça seria muito mais difícil a palavra Pois é, cruzada. mas é porque a vida inteira fez palavra cruzada. Então, nosso cérebro é como se fosse, pensa numa mata, uma mata fechada. E aí você cortou árvores, Fez fez umas trilhas ali. fez uma trilha para chegar naquela cachoeira. Aí você fez uma outra trilha para chegar naquela cachoeira. Aí você fez várias trilhas. Ao longo do tempo, você não passa em algumas trilhas. E o que vai acontecer? O mato fecha. Então, o que acontece com o idoso? Ao longo do tempo, às vezes ele vai deixando, aposenta, né? Fazia várias coisas, parou de fazer. Então vai deixando de passar na trilha.
né? Vai perdendo neurônio, porque a gente vai perdendo tudo, né? Naturalmente. Perde massa muscular, perde colágeno, perde neurônio também. E aí, aquelas trilhas, algumas vão se fechar. Mas aquela que você passou sempre, ela vai Manter se bonitinha, manter né? ali. Então, às vezes a trilha que passou muito é a da palavra cruzada. E aquela ali não vai se perder. Então, já tem estudos falando que quanto mais reserva cognitiva as pessoas tiverem, mais vai demorar para ela ter uma demência, para aparecer o sintoma de demência. Porque ela fez muitas trilhas. Então, ela consegue chegar naquela Quase desmatou cachoeira. tudo. Pois é, ela chegou naquela cachoeira lá tranquilo. Eles fizeram um estudo com o cérebro de um motorista de ônibus de Londres, antes do GPS. Então, o motorista de ônibus fazia sempre a mesma rota, certo? De um lá bairro em a Londres. outro, eu vou nesse Isso, bairro, eu vou nesse bairro, vou nesse bairro. passar aqui e virar aqui. E o taxista de Londres, que tinha que cada hora ir para um lado. O passageiro que fala, né? E aí o cérebro do taxista, ele tinha muito mais reservas cognitivas, muito mais. Ele tem que saber nome de rua e tal. Ele guardou muito mais coisas do que o motorista do ônibus, que fazia sempre a mesma rota. Era meio que um... Já tava no... Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou esquerda, direita, esquerda. Sim. O taxista... Pois é, o taxista... Pra onde que você vai? É uma surpresa, cara. Flexibilidade cognitiva. Então, ele tinha que toda hora, opa, fechou essa rua, eu vou passar por outra. E memória, né? Porque foi o que você falou. Cara, hoje em dia a molecada não imagina como era pré-internet. Ó, preciso chegar na rua Alfredo Matarazzo. Vai no Waze. Sim. Antigamente o taxista te levava. Sim. Eu tô lembrando de São José dos Campos, quando eu morei lá, que, cara, cidade gigantesca, que você falava o taxista. Sabia. E olha só como que a gente tá deixando de fazer reserva cognitiva. Não, outra coisa que eu lembrei esses dias, na época da escola, você podia falar o nome de todo mundo na minha escola, eu sabia o telefone. Hoje em dia você pergunta o celular da Luana, eu falei, ixi, não sei não. Eu não sei nem do meu marido. Não é? São essas matas aí que você tá falando. Pois é. Eu tive contato com um tio meu, um tio avô, e com um tio de consideração com Alzheimer. Eu imaginava, antes que o Alzheimer era assim, sei lá, a pessoa lembra até 1980 e dali para baixo eu podia trocar a maior ideia, mas não. Eles tinham surtos, não sei, um deles tinha momentos de Alzheimer, parecia, e o outro, cara, era um looping. Parece que ele vivia em looping. Do nada ele olhava assim, esses bois aí são meus, e nem boi tinha. Aí do nada, esses bois aí são meus. Aí a gente eu tentava puxar um assunto achando que ele ia continuar, não. Esses bois aí são meus. Uhum. Aí, tipo, do nada, uma vez a gente conversando, ele falou outra coisa, todo mundo assustou, porque ele saiu desse loop. Sim, da repetição, né? Aí uma vez eu tava no carro com eles, ele, pra onde a gente tá indo? Eu falei, pra Cruzeiro, tio. Pra onde a gente tá indo? Pra Cruzeiro, tio. Aí eu comecei a falar sempre a próxima cidade. A gente tá indo pra Areias. A gente tá indo pra Queluz. Porque eu não aguentava mais responder. Uhum. Aí do nada um amigo meu cantarolou alguma coisa e ele continuou cantando. Aí todo mundo no carro assustou. Pois é. Você tem tipos diferentes de Alzheimer? Porque agora eu fiquei tendo essa dúvida, porque eu não lembro do meu outro tio ficar em loop, mas eu lembro de ele falar assim, tô indo falar com o meu chefe. Ele já é idoso, o chefe dele já tinha falecido há milhões de anos. E sair de casa e a gente ficar preocupado, porque ele morava sozinho. Acontece deles ficarem muito repetitivos. Acontece também de não conseguir reter coisas recentes. E às vezes consegue lembrar da infância. Então eles chamam a mãe, chamam os irmãos como se fosse criança, né? Minha mãe e tal. Nossa, e às vezes agora já todo mundo mais um caso. faleceu. A avó de um amigo meu chamava os netos pelo nome dos filhos. Uhum. Meio que ela esqueceu que ela tinha neto. Então ela achava que eram os filhos dela. E às vezes de algum amigo de amigos nossos, ela linkava algum filho, algum sobrinho, alguma coisa. É difícil. E ela falava, quero ir pra tal cidade. Ela tava nessa cidade, entendeu? Sim. Já teve uma senhora que eu atendi, que ela tava com um nível avançado de Alzheimer, e ela sabia fazer aquelas comidas árabes, sabe? Uhum. Muito boa. E aí eu perguntei pra ela, como que faz o quibe? Me ensina a fazer o quibe?
Ela me deu a receita. De cabeça. Sem problema nenhum. Aí ela, assim, parece que era ela mesmo, Uhum. sabe? E aí ela não lembrava que ela tinha ido no meu consultório na outra semana. Mas ela me deu a receita do quibe, ela me deu a receita da esfirra, eu anotei, ela me falou passo a passo, é assim que você vai fazer e tal. Quer dizer, a memória de longo prazo estava preservada. Mas a recente, lembrar meu nome, lembrar que tinha ido no consultório, ela não conseguia gravar. Aí tem alguma coisa que você faz para reverter ou só deixa mais lento a progressão Então, isso é doença mesmo, né? É uma doença, né? E aí tem alguns medicamentos que os médicos dão para tentar segurar um pouco. E na neuropsicologia, a gente tem o trabalho de estimulação cognitiva. E essa estimulação vai fazer exercícios. É como se fosse, vamos fazer a fazer trilha outra aí. trilha aqui, ó. Vamos criar uma trilha nova. Então, a estimulação cognitiva, que a gente chama de REAB, né? Reabilitação. Então, a gente começa a criar novas trilhas. Então, são exercícios que a pessoa vai fazendo toda semana, leva para casa, faz um pouco em casa, volta lá na clínica, a gente faz. E aí, essa estimulação cognitiva costuma, tem muitos estudos dizendo que vão ter uma melhora na progressão da doença, né? Outro dia mostrou na televisão uma senhora que ela já estava com bastante tempo o diagnóstico de Alzheimer, se não me engano, uns 10 anos, e ela estimulando o cérebro dela, estimulando. Mas por ela ou Aí, outras pessoas passando? Por ela e por outras pessoas. Ela lia livro, ela fazia coisas na internet, ela ocupava o dia dela, morava sozinha, porque ela tanto estimulou que a doença não progredia tanto. Entendeu? Por conta do exercício Dá uma dela. freada. E falando em questão de para você conseguir estudar, para você conseguir se manter atualizado, no Brasil tem bastante coisa ou você tem que procurar alguns artigos, algumas coisas fora do Brasil, assim? Tem, no Brasil tem bastante coisa, sim. Tem alguns testes que ainda não vieram para o Brasil, que não foram traduzidos, mas aí eles também não são muito aceitos, né? Porque se não tem uma amostra brasileira, você vai comparar com uma amostra americana, A vida não fica outra. muito fidedigno. Porque então, por causa dos costumes e tudo, assim? por conta do nível, né, da escolaridade das pessoas, o estilo das pessoas. Então, aí não é adaptado. E aí a gente não aplica os testes aqui. Eu gosto muito da área de criatividade, de inovação. E eles sempre dão dicas assim, por exemplo, ler livro, mas não ler só livro da minha área. Ler livros sobre diversas coisas. O Murilo Gun sempre fala, cara, às vezes eu tô no aeroporto e compro capricho, que é algo que sai completamente do meu dia, então isso me ajuda na criatividade. Tô indo pro trabalho, sempre passo na mesma rua. Vamos passar pela rua de trás? Sim. Pô, às vezes tem uma árvore florida lá, tem alguma coisa. Isso realmente ajuda de alguma maneira, talvez até abrir novos caminhos, igual você falou, Sim. assim? É porque aí você está trabalhando a flexibilidade cognitiva, que é você flexibilizar, né? Você mudar o relógio para o outro braço, toda hora você faz assim, opa, não, tá aqui. Né? Então, algumas coisas que a gente pode ir fazendo para ir flexibilizando, para criar outras ferramentas. Às vezes tem alguns exercícios que eu faço, eu quero que você faça isso, mas com a mão esquerda. Você usa a mão direita, você vai usar a esquerda. Nossa, eu ia estar ferrado, eu sou canhoto, para chutar a bola com a direita. Já não sou bom com a esquerda, imagina chutar. Eu tava pensando aqui agora também, uma coisa que eu tava conversando com um tio meu, na cabeça dele não entra isso. Eu vi o Rubinho Barrichello falando que as crianças de hoje em dia, as que já nascem com um carro automático, usam o pé esquerdo em carro automático para frear e o pé direito para acelerar. Aí meu tio disse, mas não tem como, o pé esquerdo tem que ficar parado. Eu falei, tem pra gente que cresceu com uma embreagem. Apertando uma embreagem. A criança nem sabe que existiu um dia embreagem. Aí fica apoiando o pé no freio. Mas se a gente apoiar, provavelmente a gente vai frear de uma maneira nunca antes vista, né? A gente vai travar o carro. Mas para quem já cresceu, eu fiquei pensando nisso, quem já cresceu, não, vai igual. Sim. A gente aperta com a direita. Sim, igual eles não devem saber segurar um carro na embreagem. Se você botar num carro... Mas tem criança, lógico, que nem todo mundo no Brasil tem acesso a um carro automático, mas o Rubinho falando que os filhos dele, ninguém, é só para esquerda e direita, usa os dois. Inclusive,
é até mais rápido na hora de frear. frear, de acelerar. Uhum. Aí o cérebro, eu já fiquei pensando, nossa, a gente teria que treinar muito o nosso cérebro para associar, que te falar, eu tenho meu primeiro carro automático. Eu já procurei a embreagem, assim, no começo. Sim. O cara me fechou, eu procurei a embreagem e pisei no... Ainda bem que o freio foi junto também. Uhum. Mas é engraçado como que o nosso cérebro já associa o movimento, né? A gente não precisa pensar, vou pisar na embreagem. Já vira... automático. Alguém já me falou também que é como se a gente tivesse hipnotizado, de tão automático que a gente faz. A gente passa a marcha, troca, acelera, presa na embreagem. Como que o cérebro humano é muito... eu acho... Toda vez que eu vejo um documentário sobre o cérebro, eu começo a pirar na força que ele tem, né? Sim. E aí, quando a gente está dirigindo, a gente está usando a atenção dividida, que é mais uma medida que a gente avalia. Então, às vezes, tem um idoso que vai fazer uma avaliação e aí, de repente, dá um resultado ali mostrando que pode estar sendo perigoso para ele dirigir. E aí, geralmente, a gente recomenda, né? Olha, não está muito propício aqui que você dirija. Então, vai dirigir, mas dirige num momento que está mais tranquilo. Nossa, que a gente tem que dirigir pelos outros também, né? Nossa, é impressionante. Pois é, um lugar mais tranquilo, ou num dia de domingo, não vai ficar viajando, porque é a atenção dividida. Porque você não pode ficar prestando atenção, agora eu vou prestar atenção só no sinal, só na placa. Não, você tá ligado no barulho do carro, no motor. Se for um pneu, você tem que sentir, né? Tem que sentir. Eu lembro antigamente, quantos amigos meus e eu quase bati trocando CD do carro. Hoje em dia nem isso precisa mais, é uma atenção a menos. Sim. Mas eu já quase bati uma vez na Dutra, eu tava até com meu filho no carro. Nossa. Porque os carros da frente, na faixa da esquerda, tecnicamente é para você fluir, frearam para ver o acidente do outro lado. Eu freiei, eu percebi que no freio meu carro não ia parar. Cara, não sei como você pensa em tudo isso em segundos. Olha pelo retrovisor, não tem ninguém na direita, fui para a direita e acelerei e fui embora. Nossa. Agora, como se eu pensasse em tudo isso, não tinha batido a Agora, imagina se você tá mexendo no celular nessa hora. Ixi, o que mais tem gente mexendo? Não, eu acho muito interessante não, acho bizarro. Motoboy mexendo no celular. Demais, né? Acontece demais. Já vi atravessando sinal vermelho, assim, cara, como que você faz isso, mano? No carro é difícil. Uhum. Mas o pessoal acostuma, né? É o vício, né? O celular vibrou, tem que ver, né? Tem que ver. E agora tem Uber de moto, né? Tem Uber de moto. Então ou seja, eles estão no celular já aceitando a próxima corrida. Aceitando a corrida. Olha que perigo. Marcela, te falar que já estamos chegando a 1 hora. Nossa, voou. Voa demais. Mas aproveita para vender seu peixe aí. Fala onde é a clínica, como que faz para agendar. Sim. O agendamento é pelo WhatsApp. Tem na minha bio, no Instagram, tem um link direto. E no Instagram da clínica tem um link direto da secretária. Meu Instagram é marcelalorenzini.neuropsi e o da Clínica Neuropsi, @Clínica Neuropsi, e tem aquele tracinho assim, underline. Não, mas tá aqui na descrição também, aparece na tela. Isso, agendamento por lá, sempre por WhatsApp. Eu atendo em Barra Mansa, no Ano Bom Center, e em Volta Redonda, na Vila. É tudo facinho de chegar. Sim. E como você já sabe, né, que seu esposo esteve aqui, a gente pede uma indicação no final do episódio também. Quem você indica, pode ser mais de uma pessoa, que não tem problema. Tá. Vou indicar a Luciana Ferreira, que ela pode te explicar um pouquinho sobre esses temperamentos, que eu acho que é um tema muito legal, muito rico, e ela é uma estudiosa desse assunto, tem muitos cursos voltados para isso, eu acho que você ia gostar. Luciana? A Luciana. Luciana, você está mais que convidada, hein? Vamos trocar ideia aí. E a outra é minha xará, psicóloga Marcela, que ela trabalha só com psicoterapia, né, com a psicanálise. Eu acho que você iria gostar de conversar com ela também. A Marcela também já está mais que convidada, hein? Eu primeiro, além de agradecer sua visita, também tenho que agradecer quem indicou o Éder. Eu que agradeço. Muito obrado. Eu sou fascinado, realmente, o cérebro humano é algo que não tem como parar esses estudos, né? Foi o que você até comentou no começo, você tem que estar sempre atualizado. E tem alguma dica final, uma palavra final para o pessoal? A dica, eu acho que
diria que sem saúde mental a gente não tem saúde. Então, a gente precisa priorizar a nossa saúde mental para ter qualidade de vida. Que às vezes é o que a gente mais deixa de lado, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer terapia, eu vou fazer uma avaliação dessa, né? Eu não tenho tempo. A gente coloca tudo na frente, mas se a gente não tiver saúde mental, a gente não tem nada. E aí, o nosso trabalho está vindo para trazer qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. Então, pessoal, depois dessa, sigam, entre em contato com a Marcela, marque sua consulta. E, pessoal, episódios novos toda segunda-feira. E até o próximo.